Olá, meus irmãos, é com alegria que a gente inicia aí o nosso segundo dia da nossa série de mensagens, O Homem como Pastor da Família. E o Espírito Santo tem falado muito aos nossos corações, tem falado às nossas vidas. Eu tenho certeza que também vai estar impactando a sua vida, causando uma transformação na sua casa, na sua família, através de você, homem, e com o estabelecimento de famílias saudáveis. Nós temos também igrejas saudáveis e o reino de Deus é estabelecido onde nós estamos. Eu queria compartilhar contigo hoje a respeito do Salmo 23. É um salmo de Davi, e Davi, nós sabemos que ele era um pastor de ovelhas. Antes de tornar-se rei, ele cuidava das ovelhas e ele era bom neste ofício. Ele tinha experiência nesse ofício. Ele fazia isso com amor e fazia bem feito. E dentro de todo esse contexto, nós vemos que Davi, nas suas lutas, nas suas dificuldades, Davi na sua vida, ele pôde fazer essa analogia do cuidado, da direção de Deus como um pastor. E realmente é o que o Senhor é para nós. Ele é o nosso pastor, Ele nos sustenta, Ele nos guarda e Ele é o nosso grande referencial. Quando nós vemos a ação de Deus como Pai sobre as nossas vidas, nós percebemos que é um grande exemplo para nós, que somos pais, nós que somos esposos, nós temos esse exemplo para agirmos na nossa casa. E o Salmo 23 nos dá alguns princípios interessantes que eu queria, de forma bem breve, compartilhar com vocês hoje. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. De cara, ele já coloca o primeiro princípio de um homem como pastor da sua casa. É o princípio de suprir tudo aquilo que os seus necessitam, que as suas ovelhas necessitam, que a sua esposa, que os seus filhos precisam. E quando a gente fala de nada eu terei falta, a gente pensa muito na provisão, como eu já disse ontem, é o nosso foco muitas vezes, mas quando a gente fala que as ovelhas não podem ter falta de nada, a gente tem que atentar para todas as coisas, não só a provisão material, mas também a questão do cuidado, a questão do trato emocional, da nutrição emocional, da nutrição espiritual, a questão do tempo. Muitas vezes nós não temos tido tempo para a nossa família, para a nossa casa, temos nos envolvido com tanta coisa. No quarto dia da nossa mensagem eu vou conversar sobre isso, sobre a questão de Davi, que foi comprar a briga dos outros lá em Ziclag, mas isso daí é coisa mais para frente, a gente vai conversar isso depois de amanhã. Mas nós muitas vezes temos nos envolvido com tanta coisa que as nossas ovelhas, os nossos filhos ou a nossa esposa têm sentido falta de algo que deve ser provido por nós. Então nós, como homens na nossa casa, como pastores do nosso lar, precisamos estar atentos àquilo que os nossos precisam, para que eles não tenham falta de nada. E não só da provisão financeira, mas em todos os aspectos. O salmista continua dizendo que o pastor faz com que as ovelhas descansem em verdes pastagens e dá uma condução a águas tranquilas. Nós precisamos criar em nossos lares, queridos, um ambiente de descanso, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de harmonia, um ambiente de paz. Em muitos lugares, infelizmente, os lares têm parecido campos de guerra, com trincheiras montadas. As pessoas escondem-se atrás das trincheiras do egoísmo, atrás da trincheira da falta de comunicação, atrás da trincheira da falta de perdão, atrás da trincheira do desinteresse. E muitas vezes as casas têm sido como campos de guerra, onde homem, mulher e filhos têm vivido em lados opostos, em momentos de discussão. Ali não é um ambiente de paz, ali não é um ambiente de águas tranquilas, ali não é um ambiente de descanso. Queridos, em misericórdia, nós como homens precisamos fazer uma leitura disso. Será que o nosso lar tem sido um ambiente abençoador? Tem sido um ambiente de paz ou não? Será que eu tenho conduzido o meu lar para que tipo de resultado na vida das minhas ovelhas?
Nós precisamos olhar quando às vezes chegamos em casa depois de um dia estressante de trabalho, como tem sido a nossa postura diante dos nossos. Quando às vezes um filho faz alguma coisa que contraria, como é a nossa resposta, como é a nossa atitude. Tudo isso contribui para a sensação de segurança na vida das nossas ovelhas, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa. E nós precisamos estar muito atentos com isso, porque infelizmente na nossa geração nós temos visto crianças crescendo sob o medo, crianças crescendo em um ambiente de total insegurança, de total fraqueza emocional, e temos visto uma geração às vezes muito egoísta, muito defensiva, que não tem facilidade de expor as suas emoções, porque vivem em um ambiente turbulento, não vivem em ambiente de águas tranquilas. Então nós, como pais pastores, como marido pastor, precisamos colocar isso na nossa casa, fazer com que as nossas ovelhas descansem em águas tranquilas e o nosso lar seja um ambiente assim. Ele continua dizendo também que o pastor, lá no versículo 3 do Salmo 23, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, conforme eu já disse, o pastor ele tem esse papel de trazer a condução, de guiar por um caminho, guiar por um bom caminho as veredas da justiça. Nós, queridos, como homens da casa, temos o papel de conduzir a nossa casa diante de Deus, conduzir a nossa casa nos caminhos do Senhor, ensinando os nossos filhos, compartilhando com a esposa aquilo que nós vivenciamos. Isso é muito importante, estarmos atentos a todo instante. O que está acontecendo? O que o inimigo está tentando agir, está tentando fazer? Que tipo de situação ou que tipo de atributo está faltando no meu filho que eu posso resolver às vezes com uma conversa, que eu posso resolver às vezes dando um tempo de qualidade? Então nós precisamos estar atentos para fazer com que eles sejam conduzidos, fazer com que eles sejam levados neste caminho que conduz à salvação. E isso é um papel do pastor, guiar nas veredas da justiça. Dando continuidade, lá no versículo 4, ele traz mais um importante papel, um princípio do pastor em relação às suas ovelhas, que é trazer a proteção diante dos perigos. Ele fala: ainda que eu ande por um vale de trevas e mortes, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, isso é muito importante e especial. Nós como pais, nós como marido, precisamos colocar na vida das nossas ovelhas, na nossa casa, um sentimento de confiança. Um sentimento onde eles saibam que mesmo diante da crise, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de qualquer situação difícil, há um homem na casa que vai resolver qualquer situação. Há um homem na casa que, mesmo a ovelha passando por desfiladeiro, penhasco, mesmo as ovelhas tendo todos os perigos de lobos, ursos, o que quer que seja, o pastor, o pai pastor, o marido pastor vai trazer a proteção. Nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Davi, ele como pastor de ovelhas, ele matou um leão e um urso. E se nós formos ver, um leão e um urso são animais bem mais fortes, bem mais ágeis e às vezes até na questão da caça mais preparados do que um simples pastor, que seria Davi. Porque nós homens muitas vezes podemos olhar para as dificuldades como monstros diante de nós, como gigantes diante de nós e nos achamos muito fracos, muito incapazes. Mas Davi, ele, quando chegou diante do gigante Golias, ele falou assim: ô Golias, você vem com espada e com lança, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então quem nos fortalece, quem nos dá a vitória é o Senhor dos Exércitos. Exercer o papel de um pai pastor, de um marido pastor, não é fácil, não é para qualquer um. Nós podemos ter muitas dificuldades, muitas falhas, mas no Senhor nós somos fortalecidos. Ele é o nosso pastor. Antes de qualquer coisa, Ele está nos conduzindo com a sua poderosa mão, Ele está nos sustentando e que nós possamos estar firmados com Ele, que nós possamos estar firmados na palavra dEle, fortalecidos no Senhor, que
tendo essas armas espirituais, tendo a força do Senhor conosco, nós conseguiremos cumprir o nosso papel. Amanhã nós continuaremos no Salmo 23, a partir desse mesmo versículo 4, vendo aquilo que são os princípios da palavra do Senhor para nós e o que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Amém, queridos? Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma noite abençoada, um dia abençoado em nome de Jesus.